Este é Baalbek, no Líbano. Cada um. Esses 3 blocos pesam 900 toneladas. Mas Baalbek, se houvesse um exemplo, um sítio arqueológico na Terra que é evidências de uma antiga era avançada perdida. Civilização. Algo sobre isso. Um templo antigo não deveria ser possível. Não é a idade, nem a beleza que te impede. É o que está por baixo do colunas. 3 blocos de pedra cada um, pesando quase 800 toneladas foram erguidas, cerca de 6 metros de altura, e configurado assim. Firmemente que 2.000 anos de terremotos não abriram nenhuma brecha. E Baalbek possui as maiores pedras que foram. Já chorou na história da humanidade o maior. Pedras sempre levantadas, empilhadas e transportado na história da humanidade. E maiores colunas de pedra de toda a história clássica. E quando você vê como impossível que isso deveria ser, você começa a perceba que a verdadeira história de Baalbek não é aquela que nos ensinaram. As pedras e a colina, que não deveriam, existem. A cidade de Baalbek fica situada em uma colina baixa, no vale de Bekaa, no leste do Líbano, em uma vasta planície elevada de fazendas e pequenas cidades. Fica a cerca de 1.128 metros acima do nível do mar, plano, e aproximadamente 80 quilômetros para o interior, a partir de costa. Mas o que realmente se destaca é o bloco de ruínas que se ergue sobre ruas modernas. As pessoas têm vivido nessa colina por muito tempo. Escavações revelaram práticas agrícolas antigas, restos de cerâmica do início, idade do bronze, que mostram que uma cidade já existia aqui há mais de 4.000 anos atrás. Mais tarde foi associado a uma tempestade e Deus do céu, sob o domínio grego e depois romano. Regra adotou o nome Heliopolis, ou Cidade do Sol, tornando-se uma das principais lugares sagrados do leste, províncias. Hoje Baalbek está listada como uma patrimônio mundial conhecido por ter alguns dos templos romanos mais bem preservados em qualquer lugar do Mediterrâneo. Quando você entre na área sagrada principal, a escala é óbvia. As pedras não são. São grandes demais. Parecem grandes demais para normal mesmo para os padrões romanos. Na parte mais alta da colina fica o edifício principal. Grupo de templos. Um enorme templo era para Júpiter, o deus principal daquele lugar. Outra ligeiramente menor, mas muito boa. Preservado era para Bacchus, um deus do vinho e celebração. Uma terceira menor e curvada era para Vênus. Vista de distância as colunas altas e largas. Os degraus se assemelham aos de outros templos romanos, apenas empilhadas mais altas e mais próximas umas das outras. É fácil imaginar todo o mistério. Termina ali com belos trabalhos em pedra e grandiosos design. O verdadeiro enigma está por baixo, sob a linha de colunas gigantes do Templo de Júpiter. Há um vasto templo construído pelo homem. Plataforma de pedra. Funciona como uma plataforma gigante, caixa que segura a borda da colina, e possui um terraço artificial em suas costas. Isto não é apenas uma camada de pedra, envolvia a terra. É profundo, muro de contenção feito de empilhamento. Blocos de calcário, cada um encaixado em o próximo. Ao longo do curso mais baixo para esta parede, os construtores usaram blocos muito grandes, pedras. Muitas delas têm aproximadamente 40 pés de comprimento e pesando várias centenas toneladas. Elas correm ao redor da borda externa o terraço como um cinto e forma o degrau base da caixa. Acima deles, do lado oeste, fica a fileira mais famosa de todos. Aqui 3 blocos se erguem em linha que atraiu escritores e visitantes por séculos. As pessoas hoje em dia costumam chamar Elisotrilaton uma palavra que simplesmente significa 3 pedras. Cada bloco é mais de 60 pés de comprimento. Cada um tem cerca de 14 pés, alta e com cerca de 3,6 metros de espessura vista de frente, para trás. Medidas de seu tamanho e a densidade do calcário confere um peso estimado entre aproximadamente 750 a 800 toneladas para cada pedra, muito poucas. Os edifícios concluídos na história são raros. Usaram blocos individuais deste tamanho. Estes 3 pedras não são peças de exibição. Elas fazem parte do corpo de trabalho do parede. Eles se sentam em cima da parte inferior. Curso
e sob outros blocos pesados, ajudando a manter o terraço unido e carregar o peso do templo que outrora existiu. Estavam acima. As pedras não vieram debaixo do templo. Eles foram cortados em uma pedreira de calcário separada na borda da cidade. Essa pedreira é conhecida como Hajar al-Hibla, a pedra do mulher grávida. Ela fica um pouco acima, a meio quilômetro do complexo do templo e fica um pouco acima do santuário, na encosta acima das casas modernas. Hoje parece uma enorme cratera a céu aberto, em rocha pálida com prateleiras e trincheiras, onde os trabalhadores talhavam blocos no passado. Em um canto da pedreira fica o quarteirão que deu nome ao local. É uma única pedra ainda parcialmente, preso à rocha matriz. Sua visibilidade. Os rostos foram esquadrejados e suavizados. Uma extremidade fica ao ar livre, enquanto a extremidade mais distante desaparece sob o solo e entulho. Equipes de levantamento topográfico na década de 1990 mide o seu comprimento e altura e, usando a densidade conhecida do calcário estimado, seu peso em cerca de 1.000 toneladas. Quilos. Retornaram a esta pedreira no início, anos 2000 como parte de um projeto conjunto dos Instituto Arqueológico Alemão e Universidade Libanesa. Em 2014 como eles, escavaram abaixo do famoso bloco e encontraram a borda superior de outra pedra enorme, deitado diretamente embaixo dele. Uma vez que o suficiente de suas laterais foram expostas para medição, eles viu que esse bloco oculto era até maior. Tem cerca de 64 pés de comprimento perto, até 19 pés de largura e pelo menos 18 pés de altura, alto. E cálculos baseados nesses. As medições fornecem um peso estimado de cerca de 1.650 toneladas, tornando-a uma das maiores pedras trabalhadas individuais conhecidas. O mesmo, a pedreira também contém uma terceira muito grande, bloco frequentemente chamado de pedra de Sol. É ligeiramente mais curto que outros, mas ainda com quase 60 pés de comprimento. E as estimativas apontam que seu peso é de cerca de 1.200 toneladas. As pedras no templo. Provar que os construtores no período romano podiam mover e colocar blocos no mesmo faixa de peso, como o trilato. Os dois, os gigantes na pedreira, são ainda maiores. O que significa que a equipe responsável aqui era disposto a planejar algo mais ousado do que qualquer coisa que sobreviva no parede do templo. O alemão e a equipe libanesa estudou as partes inferiores nas pedras da pedreira, encontraram rachaduras e zonas fracas na rocha. Eles concluíram que os quarteirões foram abandonados por razões práticas. Assim que as falhas apareceram, na base o risco de quebrar o pedra durante o içamento ou transporte foi muito alto. Portanto, a resposta mais segura foi deixe-o no lugar e corte um novo bloco nas proximidades. Para ver como isso se encaixa no... Para ter uma visão mais ampla do site, você precisa... Olhe também sobre o terraço do templo. Ao redor dela, a plataforma de pedra que carrega o templo de Júpiter não é a primeira estrutura importante neste local. Profundo. Trincheiras escavadas ao longo da borda do grande. Pátios mostraram que... Calçamento romano. Há um piso mais antigo, nível vários metros abaixo daquele. Visitantes usam hoje. Abaixo do posterior. Na superfície, os arqueólogos encontraram um pódio de pedra independente anterior e uma escadaria antiga que dava acesso até lá. Juntos, eles apontam para um ponto anterior. Entrada e um terraço anterior que foram posteriormente enterrados dentro do muito maior projeto de construção romano. Ainda existe uma coisa que as próprias pedras não podem, nos diga. Nenhum escritor antigo deixou uma explicação clara. Observe que isso indica como os maiores blocos foram retiradas da pedreira e colocadas em o Muro das Lamentações. Equipes modernas podem mostrar de onde vieram as pedras, de onde elas terminou e como a colina cresceu através de diferentes fases de construção. O que ainda não tem o simples prático. Resposta que paira sobre o site hoje. Como você realmente corta, move e define uma única pedra que pesa tanto quanto uma? Pequeno navio de guerra, engenharia de vanguarda.
Como você se adapta? Um bloco de 800 toneladas. Para ter uma noção da escala, é útil. Vamos comparar. Na maioria dos sítios arqueológicos romanos, os blocos pesados pesam na faixa de algumas dezenas de toneladas. Isto ainda é peso considerável, mas está localizado dentro da zona segura para guindastes romanos normais e equipamento de elevação. Quando os romanos trouxeram obeliscos egípcios para suas cidades, eles aumentou isso. O grande posterior. O obelisco em Roma originalmente pesava pouco mais de 400 toneladas antes de se romper e foi reerguido mais curto. E o obelisco do Vaticano é geralmente estimado em Gizie, pouco mais de 300 toneladas. Essas eram projetos de troféus para imperadores, do tipo de movimentos que fizeram as pessoas escreverem livros e esculpir figuras. Agora, pule para o mundo moderno. O guindaste de pórtico fixo, chamado Tayun, em estaleiro em Yantai. A China detém o recorde de mais pesado, içamento já realizado por guindaste. Em torno com 20 mil toneladas é tão alto quanto um prédio alto. Construção, e custa dezenas de milhões de dólares para construir, e só funciona dentro de um quintal. Mesmo hoje, levantar um único bloco sólido de 800 toneladas não seria um trabalho informal. Você traria clientes, engrenagens, estruturas de aço pesado, computador, modelos e muito planejamento. As pedras do Trilathon em Baalbek ficam à direita, entre esses mundos. Eles estão muito distantes. Além da zona de conforto normal de Roman, graus muito abaixo do recorde selvagem. Elevadores de estaleiros modernos. Esse meio. Terreno significa que o trabalho não é totalmente direto. Impossível, mas cada passo é dado. Limite do que corda. Madeira, ferro e humano. Músculo aguenta. Antes que você possa mover um bloco, você precisa liberá-lo do colina. Extração de calcário em uma pedreira normal. A escala é uma arte conhecida. Você marca um retângulo na rocha matriz, trincheiras escavadas, ao longo das laterais e extremidades com picaretas de ferro, e cinzéis e então fazer um rebaixo na base. Nesses cortes você crava cunhas. Algumas são de metal. Outras são cunhas de madeira seca, que incham quando você as molha. As cunhas mordem pequenas rachaduras se espalham. A pedra ao longo das linhas, o pedreiro. Planejado. Após rodadas suficientes de si, ao martelar e molhar a pedra estala. Grátis. Em blocos muito grandes. Você pode. Ainda vejo como isso funcionou em Hajar. Al-Hibla. Os rostos do gigante. Pedras inacabadas revelam longas trincheiras e fileiras organizadas de ranhuras, em forma de cunha, ao longo de seus laterais e fundos. Estes não são marcas de alguma viga de corte desconhecida. Combinar com o que vemos em outros romanos. Pedreiras. Golpes repetidos, com ferramentas de ferro. E fileiras sistemáticas de cunhas. Elevadas. Às vezes havia protuberâncias, ou pedaços de pedra, deixadas nas laterais de um quarteirão. Quelas. Chefes poderiam ser usados posteriormente como agarradores, pontos para alavancas ou cordas. Até o momento. O pódio de Baalbek foi construído. O ferro foi padrão no mundo da construção romana. Escritores como Vitúvio descrevem o ferro, ferramentas polias e guinchos. E em contra, de lugares como Roma e o Chão do Rhine, que os construtores também usavam uma grande roda de madeira. Máquinas movidas por homens que caminham dentro. Eles. Até mesmo o maior romano conhecido. No entanto, os guindastes atingem o topo em elevações ao redor de 100 toneladas. Isso é impressionante, mas um único guindaste suspenso livremente nunca iria funcionar para levantar um bloco de 800 toneladas diretamente para dentro. O truque tinha que ser diferente. A jogada fundamental é transformar um levantamento puro em um lento deslizamento. A pedreira que deu. Baalbek, com suas enormes pedras, fica a uma curta distância do terraço do templo. Aproximadamente a meio quilômetro de distância e ligeiramente acima do pódio. Isso significa que os construtores não precisaram levantar blocos desde terrenos baixos até terrenos altos. Em vez disso, tiveram que libertá-los. Apoie-os e depois oriente-os. Uma queda suave na altura sem deixar, eles correm descontroladamente. A maioria dos modernos. As reconstruções começam da mesma maneira. Você pegue o bloco liberado e construa um pesado. Berço
ou trenó, de madeira ao redor dele. O trenó é apenas uma estrutura robusta com ampla largura, trilhos de madeira na parte inferior que deslizam. Em vez de rolar, a pedra não fica parada. No chão, a madeira espalha distribuir o peso por uma área maior. Para usar como passadeiras, você pode colocar vigas ou tábuas. E em alguns pontos, onde a carga é mais leve por um momento, você ainda pode usar toras de madeira como roletes para ajudar a estrutura a se mover. Troncos redondos simples por si só. Esmagar como palitos de fósforo, sob 800 toneladas. Bloco. Mas isso não significa que a madeira seja inútil. O que importa é como você distribui a carga. Se os patins do trenó forem largos e houver uma camada espessa de terra compactada ou tábuas sob eles, a pressão em qualquer ponto da madeira pode cair para um nível que o carvalho e o pinho conseguem suportar. Uma vez atingida essa zona, o atrito se torna o principal problema. Em areia seca ou rocha áspera, o atrito é brutal. Trabalhos modernos de laboratório com trenós pesados e areia, realizados por físicos na Holanda, mostraram que, se você puxar um trenó de pedra sobre areia seca e solta, a frente do trenó afunda, forma uma crista e oferece resistência a cada passo. Quando umedeceram a areia o suficiente para aglomerar os grãos, a crista desapareceu e a força de tração caiu quase pela metade. Esse pequeno truque dobrou a força. A força útil de uma equipe sem adicionar uma única pessoa. Uma força de tração pesada como essa não depende de homens brutamontes puxando cordas em linha reta. Os engenheiros romanos tinham dispositivos chamados tambores de corda e guinchos. Um tambor de corda é um tambor de madeira vertical fincado no chão. Longas barras horizontais se projetam dele como os raios de uma roda. Homens ou animais empurram as barras em círculo. Conforme o tambor gira, ele enrola uma corda. Como o tambor é muito maior que a corda e as barras são longas, a velocidade é trocada pela força. Um pequeno empurrão na barra se transforma em uma tração constante e muito forte na corda. Em um estudo clássico de Baalbek, o arqueólogo e arquiteto francês Jeep Pierre Adam desenhou uma reconstrução onde uma fileira de cabrestantes se estendia ao longo do percurso e ao redor do pódio. Cada cabrestante tinha equipes de homens caminhando em círculos, girando os tambores. As cordas desses tambores passavam por conjuntos de polhas até o trenó. Com muitos cabrestantes funcionando ao mesmo tempo, era possível gerar uma enorme força de tração combinada, muito mais forte do que uma multidão simplesmente puxando cordas sem corda. A pedra podia se mover apenas alguns centímetros a cada empurrão das equipes. E isso era ótimo. Devagar é seguro. A gravidade ajudava e ameaçava ao mesmo tempo. Como a pedreira fica um pouco mais alta, os engenheiros puderam organizar tudo de forma que, uma vez que o bloco começasse a se mover pela rampa, parte do seu próprio peso o impulsionasse para a frente. Em uma encosta bem nivelada, as equipes da frente o seguravam com capitéis e cordas, enquanto as equipes de trás aplicavam a força necessária para evitar que parasse caso a inclinação ficasse muito íngreme em algum trecho. Eles poderiam aterrar a pista com mais terra ou pedra para nivelar o caminho. Conforme o bloco se aproximava do terraço, o trabalho mudava novamente, passando do transporte a longa distância para a colocação precisa. É aqui que a imagem comum de um guindaste gigante, erguendo toda a pedra diretamente para o ar, se desfaz. Mesmo que fosse possível construir um guindaste desses de madeira, os riscos seriam enormes. A melhor abordagem é evitar o içamento direto e, em vez disso, transformar toda a colina em uma estrutura de suporte temporária. Uma maneira simples de visualizar isso é pensar na construção do muro de contenção e do terraço em camadas. Primeiro, as equipes assentam as camadas inferiores de grandes blocos, aqueles sob o percurso do trilatlo, enquanto a parte de trás do muro é enterrada sob terra compactada. Em seguida, eles ampliam o aterro e constroem uma plataforma de trabalho temporária a partir da encosta. Em determinado ponto, a superfície desse aterro fica nivelada com a altura planejada dos blocos do trilatlo. Agora, a pedra de 800 toneladas não precisa ser içada do nível do solo até o topo da parede. Ela só precisa ser deslizada lateralmente da plataforma temporária para o seu encaixe na face externa. Os trabalhadores podem usar rolos de madeira grossos sob a marreta para esses últimos metros, porque a carga é distribuída pela estrutura,
e a distância é curta. Alavancas de ferro, também conhecidas como pés de cabra ou alavancas de pressão, são inseridas em encaixes rasos cortados na base e nas laterais da pedra. Usando essas alavancas e pilhas de blocos de madeira para escoramento, as equipes podem levantar ou abaixar uma extremidade da pedra em frações de polegada de cada vez. O escoramento é um truque simples. Você empilha pedaços curtos de madeira em um padrão cruzado para fazer uma torre baixa e resistente. Deslize uma alavanca sob o bloco. Levante-o um pouco. Coloque outra peça de madeira por baixo e deixe-o descansar. Repita esse movimento várias vezes e você poderá mover um peso enorme para cima ou para baixo em pequenos passos seguros. É lento, mas tem uma grande vantagem. Nenhuma peça de madeira sozinha precisa suportar todo o peso. Com a marreta nivelada, com o topo da parede e o escoramento compensando quaisquer pequenas diferenças de altura, as equipes podiam encostar o bloco nos blocos vizinhos. É aqui que a precisão entra em jogo. Os pedreiros romanos e do Oriente Próximo usavam um método chamado margens chanfradas, no qual alisavam cuidadosamente uma faixa ao redor da borda de cada face do bloco e deixavam o centro ligeiramente rebaixado. Quando dois blocos eram pressionados juntos, as margens lisas se encontravam e formavam uma junta firme, enquanto o centro rebaixado evitava pontos altos aleatórios. Conseguir o encaixe perfeito em um bloco de 800 toneladas exigia paciência. Não se polia toda a face de uma só vez. Em vez disso, aproxima-se a pedra. Procura-se os pontos altos onde as bordas se tocam muito cedo. Marca-se esses pontos. Recua-se um pouco o bloco e se ajustam essas áreas com cinzéis. Depois, tenta-se novamente. Ao longo de várias tentativas, a pedra se encaixa cada vez mais profundamente em seu lugar. O peso imenso auxilia o processo. Quando o bloco se encaixa em quase toda a sua extensão, sua própria massa esmaga pequenas irregularidades e o fixa no lugar. Os engenheiros antigos também usavam formas sutis para ajudar a estrutura a se manter unida. Alguns blocos são ligeiramente mais largos na parte de trás do que na frente, fazendo com que se encaixem na parede. Outros têm pequenos degraus ou encaixes nas partes superior e inferior que funcionam como encaixes entre as fiadas, quando milhares de toneladas de alvenaria pressionam de cima para baixo. Essas formas dificultam que um terremoto deslize um bloco lateralmente para fora do lugar. Baalbek é um exemplo extremo dessa mentalidade, mas não representa uma ruptura completa com o restante da arquitetura em pedra antiga. Situa-se no extremo superior das mesmas habilidades que vemos em muralhas de cidades, moles de portos e plataformas de templos por todo o Mediterrâneo. Ninguém ainda realizou um experimento em grande escala com um bloco de 800 toneladas, percorrendo um trajeto de cerca de 800 metros e elevando-o sobre um pódio elevado. Estudiosos da construção antiga apontam que mesmo a movimentação de pedras de cerca de 500 toneladas em outros sítios arqueológicos exigia um planejamento complexo, ajustes repetidos e equipes altamente qualificadas. Em Baalbek, tudo isso teria que funcionar simultaneamente por um longo período, sem grandes falhas. Para se ter uma ideia da margem de erro, basta observar um projeto posterior com inúmeros registros. No final do século XVI, o arquiteto Domenico Fontana moveu o obelisco do Vaticano, em Roma, um único eixo de granito com cerca de 300 toneladas, por uma curta distância na Praça de São Pedro. Ele construiu uma enorme torre de madeira ao redor. Utilizou cerca de 40 guinchos e um complexo sistema de polhas, e supervisionou centenas de trabalhadores e animais. O processo de abaixar, içar e transportar o obelisco exigiu meses de trabalho e planejamento. E isso no início da Era Moderna, com desenhos detalhados, acessórios metálicos e a experiência adquirida em muitos projetos anteriores. Quando os engenheiros modernos calculam os valores necessários para o transporte de trenós em Baalbek, considerando resistências de corda razoáveis, valores de atrito e força de tração humana, a resposta que obtém não é um não categórico. Estudos baseados em manuais de construção romanos e em movimentações pesadas posteriores sugerem que, com um número suficiente de capitéis, polhas e tempo, a força de tração de centenas de homens poderia mover lentamente um trenó de 800 toneladas ao longo de uma pista preparada. Mas esses mesmos estudos admitem que as margens de segurança são pequenas. Um pequeno erro na inclinação,
uma viga frágil dentro de um capítulo ou uma tempestade repentina. Transformando a rampa em lama, poderiam ter sido suficientes para danificar uma pedra ou destruir o equipamento. Gigantes Jin e os mitos de Baalbek. Desde que as pessoas habitam a região de Baalbek, as enormes pedras têm despertado histórias. Quando algo parece grande demais para mãos comuns, as pessoas recorrem a construtores maiores. Neste lugar, isso significou gigantes, filhos amaldiçoados de Adão, um rei que falava com espíritos, e até mesmo o tempo anterior ao grande dilúvio. Cada história revela mais sobre as pessoas que a contam do que sobre os próprios construtores. Uma das histórias mais antigas começa com Caim, filho de Adão, que matou seu irmão. Alguns escritores cristãos e locais do Levante disseram que Caim foi enviado para o leste, vagou sob uma maldição e construiu sua primeira cidade nesta mesma colina para se esconder da ira de Deus. Nessa versão, Baalbek não era apenas uma cidade. Era um refúgio construído por um assassino que queria muros grossos e pedras pesadas entre ele e o julgamento. A história não termina aí. Outra versão da história diz que a primeira cidade caiu no grande dilúvio e ficou em ruínas, e que um rei chamado Nimrod veio depois com uma raça de gigantes para reconstruí-la. Nimrod aparece em antigas histórias do Oriente Próximo como um poderoso caçador e rebelde que queria desafiar o céu. Em algumas versões ligadas a Baalbek, esses gigantes reconstruíram a colina como uma torre, uma espécie de rival da Torre de Babel, usando pedras tão grandes que apenas mãos sobre-humanas conseguiam erguê-las. Quando a torre desabou, os gigantes morreram, mas os blocos da base foram deixados para trás como um aviso. Quando os escritores islâmicos começaram a descrever as ruínas, o foco havia mudado para uma figura muito diferente: o rei Salomão. No Alcorão e em histórias muçulmanas posteriores, Salomão é um governante sábio que pode falar com animais e comandar seres chamados gênios. Na crença islâmica, os djinns são espíritos invisíveis, feitos de fogo sem fumaça. Eles podem construir, viajar e carregar cargas pesadas, de maneiras que pessoas comuns não conseguem. Portanto, era quase natural que quando as pessoas da região tentavam explicar Baalbek, dissessem: Salomão fez isso com seus djinns. Em algumas dessas histórias, Salomão queria um palácio para impressionar a rainha de Sabá quando ela o visitasse. Ele ordenou aos djinns que construíssem um lugar que nenhum outro rei na terra pudesse igualar. Eles esculpiram pedras gigantes, as lançaram pelo ar e as depositaram em um vasto pátio. Depois que a rainha partiu, a história conta que o palácio permaneceu como um sinal de seu poder sobre humanos e espíritos. Em outra versão, Deus se irou com o orgulho de Salomão e enviou fogo do céu que incendiou o palácio. Apenas partes da fundação, incluindo uma fileira das pedras maiores, sobreviveram. Os próprios gênios são culpados até mesmo pelos planos quebrados ainda visíveis na pedreira. Uma história popular local conta que os blocos gigantes que jazem inacabados nos arredores da cidade não foram abandonados por causa de rachaduras ou má qualidade da rocha. Em vez disso, dizia-se que os gênios entraram em greve. Cansados de carregar pedras para um rei humano, largaram suas ferramentas e se recusaram a terminar a última fileira. Essas histórias não eram contadas apenas pelos aldeões à noite. Homens sábios registraram essas histórias. Um bispo marinita do início da Era Moderna repetiu a afirmação de que Baalbek começou com Caim e foi posteriormente reconstruída para ele por um demônio chamado Ismodai, ou Ashidai, sob as ordens de Salomão. Nessa versão, a enorme fortaleza era tanto uma dádiva quanto uma prisão. Um lugar onde Caim podia viver, e um lugar onde os espíritos cumpriam seu castigo. Escritores de viagens da Europa chegaram com sua própria necessidade de grandes respostas. No século XIX, o viajante escocês David Urquhart escreveu que os blocos paralisaram sua mente. Ele não conseguia aceitar que trabalhadores comuns tivessem cortado e movido as pedras. Depois de ponderar todas as ideias, concluiu que as ruínas deviam ser obra de pessoas que viveram antes do grande dilúvio, da mesma época de Noé e da Arca. Alguns leitores posteriores até brincaram dizendo que ele acreditava que mastodontes ajudaram a arrastar as pedras. Com o passar do tempo, cada nova leva de visitantes acrescentava um novo rumor. Alguns diziam que os blocos foram dispostos como parte de um enorme relógio que marcava as estrelas. Outros afirmavam que a plataforma já foi usada para rituais obscuros
e que sons estranhos ainda podiam ser ouvidos ali em algumas noites. No século passado, autores excêntricos levaram o local a um estado de excentricidade, dizendo que o terraço era uma plataforma de pouso para deuses ou viajantes de outros mundos, e que as pedras precisavam ser tão grandes para suportar máquinas voadoras. Obrigado por assistir. Agora, confira os vídeos que aparecerão na tela para mais histórias inacreditáveis.